Esse é o anexo da aula 5 e a gente vai falar sobre os tipos de dados. Até agora a gente tem trabalhado com tipos inteiros, tipos reais, né? A gente já fez, por exemplo, uma variável A receber 5, tá lá, o valor de A é 5. Essa mesma variável A poderia agora receber o valor 9,6, um valor real, né? Isso acontece no Scilab porque o Scilab possui tipagem dinâmica, é uma linguagem dinamicamente tipada, o que significa que o tipo de uma variável pode mudar dentro do próprio programa, como aconteceu com a variável A aqui agora. Então, essa variável A poderia passar a ser ter um valor inteiro, né, diferente de um valor real que ela tinha antes. Existem também outros tipos de dados, além do inteiro e do real, que seria, por exemplo, o booleano. A variável A ela pode receber, por exemplo, o resultado de uma comparação. Por exemplo, A igual a 2 maior do que 6. O resultado de uma comparação dá um valor booleano, que a gente já estudou. Dá um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Então o resultado aqui vai ser falso, porque 2 não é maior do que 2,6. Ok? E se eu fizesse, por exemplo, o A recebe o não A, eu inverti o valor de A, então. Ou se eu fizesse o B receber o não A, então o B estaria como falso, já que o A estava como verdadeiro. Se eu imprimir o A, ele é verdadeiro, se eu imprimir o B, ele é falso. Então esses valores booleanos e esses valores de variáveis booleanas podem ser usados também quando você precisa que uma variável tenha só um valor como sendo verdadeiro e o outro como sendo falso. São as duas alternativas que existem para valores booleanos. Um outro tipo de dados muito utilizado são as strings. As strings são textos, quando uma variável vai possuir um valor texto. Então, poderia dizer que a variável C ela vai receber, por exemplo, um dado texto. Pronto, está lá, C recebeu o texto. Sempre quando for trabalhar com texto, tem que usar aspas duplas, o valor tem que estar entre aspas duplas, ou aspas simples, serve também. Teste, por exemplo. Está lá, C agora está com o valor teste. Eu poderia ter, então, a variável D recebendo D e a variável E, por exemplo, recebendo inglês, por exemplo. Eu poderia concatenar essas variáveis. Então, poderia fazer uma F, receber A, aliás, receber C, mais D, mais E. Ó, ele fez a concatenação das três variáveis. Você bota uma na frente da outra. Então, ficou teste de inglês, como está aqui escrito. A variável f agora contém a concatenação de todas as variáveis. Então, tem algumas operações que podem ser feitas com texto também. Bem, vamos fazer um exemplozinho aqui, ó, de um programa que ele usa de strings. Tá? Ele usa da seguinte maneira. Ó, entre com uma lista de valores. Você quer preencher um vetor. Vou até colocar isso. Para preencher um vetor. A cada iteração, pergunte ao usuário se ele deseja continuar. Se ele responder N ou não, termine. Então não é assim, digite menos 99 para terminar. Não, é sim ou não, por exemplo, para continuar ou para sair. Tá? E ele vai digitar, se ele digitar N ou não, significa que ele quer sair. No final, imprimir o vetor informado pelo usuário, que o usuário entrou. Então o usuário vai ficar preenchendo um vetor, mas se ele digitar não, significa que ele não quer entrar com mais nada. Essa é a aula 5 anexo. Então, inicialmente, eu vou precisar desse input. Vamos chamar de int essa entrada, que vai receber um input do usuário. Uma informação, entre com valor. Vai receber um valor do usuário, né? Aí, enquanto, tem que fazer um while. Enquanto esse int for diferente de... Aqui pode ser aspas simples ou duplas. Tá vendo? Mas tem que ter aspas. Eu não posso colocar só N. Porque se não tiver entre aspas, ele acha que é uma variável. E quando eu coloco aspas, quer dizer que é uma string. Significa que int vai conter o valor N, que é um caractere. Que é como se fosse uma string, mas é um caractere apenas. Ou, e aí eu vou ter que usar o ou aqui, olha, o pipe, né, que é o ou. Int diferente de não. Então, quer dizer,
Se for diferente de N ou diferente de não, ele entra aqui. Se for um dos dois, ele não pode entrar. Tá certo? Será que vai funcionar essa lógica? Quer dizer, imagine que eu digitei N. Então, essa condição vai ser verdadeira. Verdadeira ou... que ele não é... que vai ser falso, né? Então, falso ou... e o outro vai ser verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Então, não vai dar certo. Eu vou ter que colocar, na verdade, vamos ver um AND aqui, ó. Ele vai ter que ser diferente de N e diferente de não. Significa que se ele for igual a um dos dois, ele não entra. Então, agora a minha lógica está certa. Porque se ele digita um dos dois, ele não entra. Tá? Então, aqui dentro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o VET de índice. Aí eu vou ter que controlar manualmente, vou ter que inicializar o meu contador. Recebe 1. E eu vou fazer o meu VET de índice contador, conte, receber então a entrada, porque significa que essa entrada não foi nem N, nem não. Aí eu incremento o contador, como aconteceu na outra aula, né? A gente já viu essa questão de fazer um while que é dependente de uma entrada do usuário. E agora eu tenho que pedir para o usuário entrar novamente com um novo valor. Então eu vou copiar essa parte aqui para baixo. Ele vai entrar, ele vai testar o ent, né? Se essa condição for verdadeira, quer dizer que o usuário não digitou ou N ou não. Se ele entrar aqui, ele faz então o vetor da próxima posição receber o ent, incrementa o contador e pede uma nova entrada. E vai ficar rodando dessa maneira. No final, posso dar um disp no vet, que é o vetor que eu preciso imprimir. Então vamos rodar e ver se vai funcionar. Vamos dar vamos dar o Ctrl C nesse programa. Porque eu esqueci de dar o clear e o CLC aqui, então ele já pegou coisas antigas que estavam no Scilab. Entre com o valor. Então eu quero entrar com o valor 6. Entre com o valor 8. Agora eu quero entrar com uma string, que é sim. Opa! Deu um pau. A faction of a single number is not implemented. Eu não posso fazer dentro de um vetor que já era um vetor numérico, eu não posso colocar uma string dentro dele. Eu não posso misturar os valores no Scilab. Né? Então o que eu poderia ter feito? Vamos testar aqui. Ó. Agora eu vou executar só com valores de string. Sim, aí o outro é A, aí o terceiro é bola, agora com aspas simples, S, aí finalmente eu vou entrar com não, ele vai sair, e ele me imprimiu o vetor. Então ele imprimiu esse caractere especial só para mostrar que é string, e imprimiu aqui todas as strings que eu digitei, sim, A, bola, SSSS, ele foi entrando com todos os valores. Veja que eu tenho que entrar com os valores entre aspas, mas existe uma opção. Se eu colocasse aqui, ó, vírgula, string entre aspas também, tá? Aqui tem editor que vai aceitar sem aspas e editor que não vai aceitar sem aspas. Então eu já posso falar os valores sem colocar aspas. Não. X. Não, tá. Eu não troquei. Eu troquei a primeira, tá vendo? Troquei aqui de cima, mas eu não troquei aqui de baixo. Então depois ele começou a me dar uma mensagem de erro, falando que o valor foi. A variável foi indefinida, porque ela não é um valor nem é uma string. Como eu não entrei entre aspas, ele não entendeu. Então vamos lá, vou executar de novo. Agora eu posso entrar. Sim. Bola. S. 3 N's. Não é igual a um N, nem é igual a não. Não com 2 As. Não é igual. Finalmente eu dou um não. Pronto. Está aqui com os valores dos elementos do vetor. Né? Todos que foram informados, sendo que o não entrou. O não faz parte. Ele deu um erro no final, mas não vem ao caso. Então a gente viu que é possível entrar com valores de strings para qualquer variável. No caso, nosso exemplo foi com um vetor.
e a gente viu que as variáveis possuem tipos de dados e que no Scilab, a Scilab é uma linguagem dinamicamente tipada, que significa que as variáveis podem mudar de valor. Nós vimos também que um vetor não pode conter uma hora uma string, outra hora valores numéricos, né? Ela vai poder conter ou só string ou só valores numéricos. Então, esse foi o anexo da aula 5, termina aqui a matéria da prova 2.